Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Fodam-se os seus sentimentos e as suas emoções. Você consegue trazer para nós assim qual seria um primeiro passo inicial que o cara pode começar a seguir? Se ele é muito inseguro, depende muito de validação, por exemplo, e tem muito medo de rejeição, por onde que você acha que é interessante ele começar? Exemplificamente, tipo assim, um exemplo, arte marcial, de repente, alguma atividade mais social, interagir com mais pessoas, porque o ambiente é muito importante que esse cara conviva, né? Que sejam pessoas que agreguem a ele também, e se não agregarem pode comprometer também esse valor que ele vai desenvolver. Se o cara tiver sofrendo muitos danos ao longo da vida dele em função disso, a minha percepção é que poderia ser legal ele falar com um profissional, porque ele pode ter raízes muito profundas que talvez ali o profissional no médio e longo prazo poderia ir trabalhando com ele, porque o profissional vai acompanhar esse camarada naquilo que a gente chama de enfrentamento. Ou seja, todo cara que tem insegurança, alguma coisa nesse sentido, ele vai precisar, rapaziada, se expor. Não tem como ele ficar só na teoria. Ele vai precisar ir pro game, ele vai precisar ir pro jogo, ele vai precisar se expor. Só que essa exposição, ela precisa ser muito bem conduzida, porque se a exposição for muito grande e ele leva um desacerto logo de cara, uma desvalidação, por exemplo, ele talvez regride. Então, por isso, o que eu chamaria esse cara, todo dia, vamos fazer um cartão de enfrentamento? Hoje, sábado, o que você pode fazer? Você consegue dizer não para algo que você não estava conseguindo, mas você vai dizer não pedindo desculpas primeiro, do jeito que você não vai ficar tão desconfortável? Tá, eu vou fazer. E, cara, o cara começa a suar, dá taquicardia. Mas aí, às vezes, ele consegue. Ele fala, peraí, eu não morri, eu tô vivo, eu consigo me posicionar. E assim ele vai ganhando um pouco mais de confiança. A segurança, ela tem a ver com rotina, ela tem a ver com hábito, cara. De você se expor e fazer aquilo. Por exemplo, talvez a primeira vez que vocês gravaram ou fizeram ao vivo um podcast não é tão confortável quanto é hoje, que vocês já estão calejados. Qual que é o episódio? 70 alguma coisa? 77. Pô, cara, vocês estão primeiro foi uma pilha de nervos. Um parto, né, meu? E agora vocês fazem assim, tipo assim, meu, parece que assim que o cara tá navegando no mar calmo, né? Por quê? Porque se tornou um hábito. Vocês foram expostos. E esse camarada, querendo ou não, ele pode ter o livro que for, o PDF que for, o vídeo do YouTube que for. Nada substitui a exposição real àquilo que ele vê como se fosse um grande dragão enorme. Quando, na verdade, quando ele passa, ele fala, cara, peraí, isso que eu pensei que fosse um dragão de 10 metros, na verdade é um poodle de 30 centímetros, não tem nada de dragão aqui. Só que ele, o fantasma que habitava no imaginário dele não conseguia fazer com que ele percebesse. Veja, rapaziada, é aquela tríade da terapia cognitivo-comportamental. Pensar, sentir e agir. Tudo começa no pensamento, que me gera um sentimento, que depois me gera uma ação ou uma omissão. O que é formado o pensamento? O pensamento, muitas vezes, é formado das crenças mais profundas. Se eu tenho uma crença, talvez, de que... Eu escrevi hoje sobre isso numa coisa. Eu tenho até hoje uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não sou adequado. Isso a gente carrega de criança, porque me veio como criança. O que eu aprendi hoje é dominar. Tanto que tem ali o livro publicado, eu tô aqui diante de centenas, até milhares de pessoas num chat ao vivo. Mas em algum lugar dentro de mim, Miguel e Júnior, diz que eu não mereço, diz que eu não sou adequado, diz que todo mundo aqui é melhor do que eu. Mas é aquela coisa do impostor, mas eu fico firme e vou fazer até o fim aquilo que eu preciso fazer. Sim. É enfrentamento, cara. Exato. Eu diria que, complementando o que você disse, que o primeiro passo seria sair da zona de conforto. Sim. Porque existe, às vezes, de repente, o que você quis dizer, creio eu, uma especificidade dependendo de qual é a origem disso, né? O que você falou, descobrir a raiz. Talvez nem sempre a raiz vai ser a mesma para todos os homens, que realmente pode estar muito associada a alguma coisa que ele desenvolveu por ausência, né? Ou por impacto de infância. É muito comum isso acontecer. Então, o primeiro passo é justamente o cara se preocupar em pisar na zona de conforto dele e procurar ajuda, que quer que seja, que para os homens pode ser muito difícil, né? De um profissional que seja. Ou se ele souber o que ele tem que fazer, ele pisar nessa zona de desconforto e criar o hábito nesse desconforto até que se torne confortável. Sim, cara. Algumas raízes possíveis, só para exemplificar aqui. Por exemplo, homens que tiveram numa infância uma super proteção. Ele não deixava ele fazer nada, por exemplo. É evidente que na vida adulta ele sempre espera que alguém faça por ele, porque a mãe fez, o pai fez, para ele não se expor. Mas a vida adulta não tem mais a mãe e o pai. Então ele tem
E como ele não aprendeu a ter essa resistência, aquilo que se chama de repertório, então ele fica sempre muito inseguro. Ou, quando ele tentou fazer alguma coisa, ele foi duramente criticado, ele foi ridicularizado. Gera um bloqueio muito forte. Gera um bloqueio, né? E gera um bloqueio, esse tipo de isolamento social, tá? O cara não gosta de estar em meio às pessoas porque acha que a todo momento ele vai ser julgado. Gera um sentimento de defectividade, ou seja, eu tenho um defeito. Eu passei por isso, cara, não tem muito tempo. Você vê, porra, eu vou fazer 43 anos, há anos eu trabalho com isso, eu ainda, de certa forma, tenho em mim gravado essas questões. Eu compartilho com a galera para eles entenderem que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Eu fui numa academia em Goiânia, e é uma academia, assim, uma academia, assim, mais sofisticada, né? Uma das mais sofisticadas da cidade. E eu entrei na academia, cara, para fazer um treino de teste, né? E eu comecei a me sentir mal lá dentro, porque eu comecei a me sentir como se fosse um peixe fora d'água, que eu não deveria estar ali. Aí eu começava a olhar os caras e as mulheres, aí eu pensava comigo assim, bando de playboy, bando de patricinha. E, cara, só que ninguém tava me tratando mal, ninguém nem tava olhando pra mim. Pelo contrário, as pessoas passavam por mim, às vezes me cumprimentavam, gentilmente. E aí eu fiz o trabalho que se chama de metacognição. Eu saí um pouco de mim e falei, peraí, para. Por que eu estou me sentindo assim? Isso é um questionamento que a gente tem que sempre se fazer. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Isso se chama, repito, metacognição. Tem um livro muito interessante que se chama O Cérebro de Buda, onde os caras ensinam isso, 2 neurocientistas. Mas voltando, eu estava lá na academia com esse sentimento de que eu não deveria estar ali, que eu era menor, que eu era inadequado para aquele ambiente. E aí eu falei, peraí. Quem está pensando assim é aquele Orlando criança. O Orlando adulto, ele tem perfeitas condições, até porque ele trabalhou muito, de frequentar esse ambiente, de estar de igual para igual com as pessoas que estão aqui. Merecedor. Exato. Ele está à altura disso daqui, ele pode, se quiser, treinar nessa academia, ele tem condições dentro do orçamento dele de treinar nessa academia, porque, enfim, já trabalhou muito na vida. Aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a ficar mais calmo, aí eu me abri, aí conversei com um, conversei com outro, e de vez em quando eu vou treinar lá, assim, e tranquilamente, eu me sinto bem, me sinto parte daquilo ali. Mas eu não me senti a parte justamente por essas sensações que eu precisei naquele momento, enfim, autoconhecimento, né? Com o autoconhecimento e com a habilidade que a gente vai adquirindo. Não se achava merecedor e com certeza, por não ser merecedor, estava sendo julgado. Era mais ou menos isso. Eu achava assim que a sensação que dá é que as pessoas vão te olhar de cima e embaixo ou que vão falar de você, mas era toda uma impressão, não tinha ninguém, absolutamente ninguém fazendo isso comigo lá. Era mais o meu imaginário mesmo, que se a gente não tomar conta do nosso imaginário, ele literalmente toma conta de nós e de repente numa dessa eu poderia ir embora de lá bravo, sem ter acontecido absolutamente nada, mas era algo comigo mesmo. Não gostei. Exatamente, não gostei desse lugar. Ou ficar falando mal do lugar. Não, quando na verdade tudo era eu comigo mesmo. Não tinha nada a ver com o lugar. E você fala, por exemplo, hoje dessa questão do homem bonzinho, desse domínio emocional, sendo que você, no primeiro episódio, falou que na verdade você sempre foi o cara bonzinho, né? Eu fui. Existem tipos de homens bonzinhos, né? Eu já fui de vários tipos. Existe o que mendiga afeto. Ou seja, o cara tem um vazio. Para preencher o vazio, ele sempre tem que ter alguém, né? Uma mulher, no caso do homem adulto, para essa mulher preencher esse vazio dele. Então ele é um necessitado de afeto, de atenção. A primeira mulher que der bola para ele, ele larga tudo e vai desesperado, larga amigos, para ter o afeto da mulher. Então você tem esse primeiro tipo de cara, né? Que é o buscador de afeto. E você tem um fenômeno muito interessante, que é o cavaleiro branco. O cavaleiro branco, muitas vezes, é um homem bonzinho, que ele se coloca num lugar de resgatador para no final poder ter a validação e ter o afeto da mulher, e ele nem tá vendo a enrascada que ele tá entrando. É o que eu falo pros caras que tem a modalidade resgatador, né? Rapaziada, nem toda donzela quer deixar a Torre do Dragão. Às vezes ela quer voltar pro Bad Boy, quer voltar pro Zé Drugs. Nem sempre não tente salvar quem não quer ser salvo, né? Perfeito. Mas o cara, ele se envolve naquele enredo. Porque existe o seguinte, dentro do aparelho psíquico, na persona, é muito comum o homem ter muito forte o herói, ou o guerreiro, né, na persona dele. Só que eu costumo falar pros caras o seguinte, existe um outro arquétipo que ele deve sempre acompanhar o guerreiro, que é o sábio. O sábio é aquele que tá vendo longe, o sábio é aquele que tem uma malícia para identificar as coisas. Se o guerreiro for acompanhado do órfão ou do inocente,
o cara tá lascado. Porque o guerreiro, ele é cego, ele tem apenas a força de ação. Isso é ótimo, o homem precisa ter essa força de ação. Mas se ele não tiver o arquétipo do sábio ou do mago, o guiando aquela força na direção certa, essa força ela fica dispersa ou fica sendo mal utilizada, que é o caso do Nice Guy resgatador. Mas aí você tava falando do cara, então, Cavaleiro Branco. E esse cara também, ele só gosta de mulher, que essa mulher é problemática, que é a mulher que tá envolvida com, sei lá, com o cara Zé Drugs, ou o cara que bate, ou o cara que tá sempre indisponível, porque ele tá sempre sumindo, e ela tá amarrada num cara há 2 anos, nesse indo e voltando, ela não consegue soltar do cara, e ele só gosta desse tipo de mulher também, né? É claro, porque olha que interessante. Enquanto eu estou investindo meu tempo e os meus recursos tentando salvar o outro, é um motivo para eu não olhar para dentro de mim. Porque eu estou totalmente focado no outro. Enquanto isso, eu esqueço das minhas próprias questões. Porque talvez olhar fundo para as minhas questões é muito doloroso. Então deixa eu tentar ser amado por meio do resgate do outro. Mas como o Miguel muito bem trouxe, nem todo mundo quer ser resgatado. É aí que tá. Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com o YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.